E aí, me responde uma coisa, o cristão pode ou não pode beber bebida alcoólica? Será que a Bíblia proíbe? Ou a Bíblia não fala nada a esse respeito? Será que eu posso tomar um pouquinho apenas? Beber socialmente é bíblico ou não? Ou a Bíblia ela não interfere socialmente ou nem na sua embriaguez? E aí, pode ou não pode? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito do livro de Levítico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor e professor Fábio Segante, e se você é novo neste canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Se inscreva agora, clica nele, já faça a sua inscrição. Não esqueça também de ativar o sininho, porque todo vídeo que eu posto aqui você recebe em primeira mão, beleza? E não deixe também, querido, de dar o like. Tá vendo esse joinha aí? Dá um tapinha nele, porque isso é muito importante para mim. E não deixe de fazer o seu comentário também acerca dessa aula. Vamos lá, lição de número 8, que tem como título A Sobriedade na Obra de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo 10, do verso 8 ao verso 11, e depois primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 3. Nós estamos ainda falando sobre Nadab e Abiú, os dois filhos do sumo sacerdote Arão. Nós vimos semana passada que eles foram mortos, e naquela aula, se você não viu, volte uma aula na lição de número 7, eu vou deixar o link aqui em cima, e assista aquela aula. Eu não falei o motivo explícito nas Sagradas Escrituras porque ele morreu. Tá? Algumas pessoas deixou no seu comentário que eles morreram por causa da embriaguez. Querido, eu não falei isso na última aula, porque isso seria tratado na aula de hoje. Então olha que interessante, Nadab e Abiú morrem, né? Ou eles morreram, melhor dizendo. Foram dois, então está no plural. Eles morreram. Eles morreram por quê? Porque eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. E eu fiz uma enumeração de motivos que levaram eles também a morrerem. Mas a Bíblia deixa claro, em Levítico capítulo 10, verso 8 ao verso de número 9, que eles morreram porque eles entraram embriagados. É isso mesmo. Eles encheram o caneco. Eles beberam vinho e ficaram embriagados. E quando eles entraram para oferecer, eles entraram embriagados. E existia uma norma, existia um pedido de Deus para que eles não tomassem vinho, para que eles não se embriagassem, para que eles não ingerissem bebida alcoólica, que tirasse a sua lucidez. O que eu quero que vocês entendam aqui no começo dessa pré-aula da IBD é o seguinte, que a embriaguez, ela tira a nossa lucidez. E o que Deus está pedindo para eles? Deus queria que o serviço deles fossem oferecidos a Deus de forma sóbria. O que Deus proíbe aqui? Deus proíbe aqui a insensatez. Deus proíbe aqui a falta de conexão com Ele. Ele proíbe aqui um serviço relaxado, um serviço indiferente. E a palavra-chave para esta aula de hoje, eu quero que você introduza nas suas escolas, nas suas aulas, o princípio da moderação e da maturidade. Se eu fosse resumir essa aula em uma palavra, eu classificaria ela como maturidade. Por que maturidade? Essa aula é um prato cheio para aqueles que já têm dentro do seu coração uma vontade desesperada de beber, de se embriagar.
E o que eles estão esperando? Uma normativa do pastor, uma normativa de alguém importante que libere, entre aspas, a bebida alcoólica para que ele possa fazer isso de forma contínua. Então, olha a palavra-chave, é maturidade. Por que maturidade? Quando você é maduro, a maturidade te traz o equilíbrio. A maturidade, ela pondera o seu agir. A maturidade, ela traz razão, ela traz sobriedade, ela traz lucidez para as suas ações. O imaturo faz as coisas sem pensar. O imaturo, ele age por impulso. O imaturo, ele age para fazer birra para as outras pessoas. O imaturo, ele age como uma criança. O maduro não. O maduro, ele raciocina, ele pondera, ele ouve antes de agir. Ele não age para medir as suas consequências, para ver o que vai dar. Então a palavra nessa aula é maturidade. Tenha maturidade, queridos. Porque tem muitos que estão loucos para dizer: ah, o Fábio disse que beber bebida alcoólica não é pecado, ele mostrou na Bíblia. Querido, você simplesmente está dando vida para um leão. No original hebraico é como se existisse um macaco dentro de nós. E esse macaco, ele vai aflorar, ele vai aparecer. E aí nós vamos cair nas garras do diabo. Então, a palavra-chave é maturidade. Vamos ter maturidade nessa videoaula, tá bom? Vamos ter maturidade para entender princípios bíblicos. Porque o imaturo, ele trabalha com sim e com não. Olha para uma criança. Uma criança, a gente geralmente não explica o motivo. A gente sempre proíbe ou não proíbe. Faça, não faça. Nós trabalhamos com sim e com não. O imaturo, você trabalha ele com sim e com não. Mas com maduro, não. Você não trabalha com sim ou com não, porque ele raciocina, ele calcula, ele pondera. Então nessa aula vamos ser maduros, vamos ter maturidade, porque é esse o nível que Deus está levando eu e levando vocês, ao nível de maturidade. Não é mais um nível de infantilidade não, tá bom? Querido, desculpe essa forma de eu falar aqui, mas eu tenho certeza que isso vai servir para tua edificação espiritual e para tua classe também, beleza? Que Deus continue realmente te abençoando. Ah, estava esquecendo. Se você quiser fazer o meu curso de teologia online, irmão, queridos, está imperdível. Eu já gravei mais de 25 aulas do curso, tá? O link está aqui embaixo, é só você acessar esse link, vai entrar no meu site, faz o cadastro e começa hoje mesmo o curso de teologia online comigo. E quem fazer o curso de teologia vai ganhar de brinde 20 aulas de hebraico bíblico, ok? Não deixe, está aqui embaixo o link, se inscreva e aprenda mais ainda da palavra de Deus. Tópico 1. O vinho na história sagrada. A embriaguez de Noé. Queridos, olha que interessante. Noé, ele foi mencionado no livro de Ezequiel entre mais dois grandes homens de Deus. Ezequiel menciona Noé, menciona Daniel e menciona Jó. Homens que viveram de forma com uma retidão. Então, olha o nível de que Noé vivia. Noé vivia na retidão. Noé vivia naquilo que era reto, que era correto. Então, perceba o que nós vamos falar de um homem que a Bíblia dá um testemunho nele, dá um testemunho acerca dele, para um outro profeta, Ezequiel, muitos e muitos anos após a sua morte. Preste atenção, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem de retidão. A retidão era aquilo que balizava a sua existência, mas a embriaguez foi capaz de tirar por algum momento da sua vida a sua lucidez. A Bíblia diz que depois, quando ele sai da arca de Noé, ele planta uma vinha. Para quem gosta um pouco de história, para você plantar uma vinha e para você fazer ter uvas na capacidade de gerar a primeira produção de vinho dura em média de 5 a 6 anos. Tá? Então perceba que o Noé teve que esperar de 5 a 6 anos para colher,
para colher aquelas uvas e fazer delas o seu vinho para poder se embriagar com ela. A Bíblia diz que ele se embriagou. E olha o que a embriaguez fez. Tirou a lucidez dele. Deixou ele ébrio. Deixou não lúcido, não na sua própria razão. Ficou nu diante dos seus familiares, e você sabe o destino final dessa história, uma história trágica que teve até uma maldição para um dos seus filhos, por causa do que? De uma embriaguez. Então até mesmo Noé, ele foi traído pela embriaguez. Olha o termo que eu usei, Noé foi traído pela embriaguez. Queridos, deixa eu já pontuar aqui, a Bíblia proíbe o uso de vinho negativo. Lembra da minha palavra? Maturidade. Maturidade. A Bíblia não proíbe o uso do vinho. Ei, maturidade. Noé usou vinho. E a Bíblia diz que ele era um homem com retidão. Com retidão. Mas ele foi traído não pelo vinho, pela embriaguez do vinho. Olha o ponto 2. A devação das filhas de Ló. Olha a sagacidade dessas meninas. Elas embriagaram o seu pai por 2 noites seguidas. Na primeira noite, uma deita com o pai. Na outra noite, a outra deita com o seu pai. Ambas ficaram grávidas. Ambas tiveram filhos. E olha a consequência deste ato não pensado, não calculado. Elas geraram 2 inimigos do povo de Deus. Por quê? Porque uma gerou os moabitas. A outra gerou os amonitas. Vocês perceberam, se elas tivessem ponderado, calculado essa ação, e sem o uso do vinho, isso não teria acontecido? Isso só aconteceu porque elas embriagaram o seu pai. E olha o que aconteceu após um ato não pensado. Querido, a ideia aqui nessa aula não é se eu posso ou não posso beber vinho. A ideia é a consequência da minha atitude. A consequência da minha atitude vai falar mais alto. Elas usam vinho para satisfazer o seu próprio desejo. Geram duas maldições para o povo de Israel. Olha o ponto de número 3. O vinho como instrumento de corrupção. Aqui vai contar a história de Davi. Davi, para encobrir o seu erro de um pecado, de um adultério que ele cometeu, ele embriaga Urias. E pede para que Urias faz com que Urias deite com a sua esposa. Para quê? Para ele se livrar daquilo que ele tinha feito. Você percebe que olha que interessante. Davi, ele não se embriagou com o vinho, mas ele estava embriagado pela corrupção. Ele estava embriagado nesse exato momento para encobrir o seu erro. E o que ele usa? A bebida alcoólica. Ele usa a embriaguez naquele homem para encobrir o seu próprio erro. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que a Bíblia não proíbe o uso do vinho. A palavra-chave é moderação. A palavra-chave é maturidade. Conheça quem você é. Conheça quem você é. Deixa eu dizer mais uma coisa antes de ir para o tópico segundo. Tá? Queridos, hoje eu reconheço maturidade. Tenha maturidade, meu irmão. O que eu vou te dizer agora. A Bíblia não proíbe o uso do vinho. Mas pergunto para qualquer criança que apanhou a sua infância inteira. Para qualquer mulher que foi espancada pelo seu marido porque ele chegava bêbado dentro de casa. Pergunta se ela quer que os seus filhos bebam. Pergunta se esse menino que cresceu apanhando do pai ou da mãe por causa da embriaguez, ele quer que os seus filhos bebam. De forma nenhuma. Ele vai falar para você, nem coloca isso na boca, porque ele teve uma história traumática, aquilo lhe traumatizou, e ele não quer então que passe isso para frente.
Por isso que eu digo, a palavra é maturidade. Se você quer despertar o leão que está dentro de você, se você quer despertar esse macaco que está dentro de você, querido, não use as Sagradas Escrituras para isso, porque ela não te dá baliza para isso. Ela te pondera, a Bíblia te traz ao nível de maturidade. E quando eu sou maduro, eu não pergunto se eu posso ou não posso. Eu pergunto, agrada ou não agrada a Deus? Eu pergunto, será que a minha ação, que consequência vai ter? Quando eu penso na consequência das minhas atitudes, eu pondero as minhas ações. E essas ações passarão a glorificar o nome de Deus ou a amaldiçoar o nome do Eterno. Queridos, agora o tópico segundo, o vinho no ofício divino. Ponto primeiro, no Antigo Testamento, o uso do vinho era aceito, até nas oferendas. Nós já vimos isso, que o uso do vinho era aceito. Deus nunca proibiu o uso do vinho. Olha que interessante, Deus aceitava o uso do vinho no serviço a Ele e também no cotidiano da vida. Nas festas, nas reuniões familiares, Deus aceitava, inclusive no vinho. Na oferta de manjares, que é um tipo de oferta que existia o ato da libação. E eles, na hora da libação, eles pegavam... Você já viu esses pinguço? Desculpa a expressão, essas pessoas que bebem. É pinguço, alcoólatra mesmo. Que eles têm essa mania. Ah, o primeiro gole vamos jogar para o santo. Ele joga para o santo. Né? Ele joga para uma entidade, vamos dizer assim. Isso tem reflexo da cultura judaica. Porque a libação, o que eles faziam na libação? Eles pegavam 1,5 litro de vinho e ofereciam ao Senhor. Ele derramava em nome do Senhor para oferecer aquilo ao Senhor. Então perceba que no Antigo Testamento tinha a ideia do uso do vinho no cotidiano e no serviço a Deus, tá bom? Ponto número 2. No Novo Testamento, o primeiro milagre que Jesus fez foi o quê? Transformou água em vinho. Meu querido, preste atenção. Jesus não transformou água em suco de uva. Jesus transformou água em vinho. Então note que Jesus não transformou água em suco de vinho, em suco de uva. Tem pessoas que querem driblar as Sagradas Escrituras, tem pessoas que querem minimizar aquilo que as Sagradas Escrituras é taxativa. A gente não podemos falar explicitamente, senão os beberrões da igreja vão entender e aí vai dar margem para a bebida. Irmão, seja maduro, tenha maturidade. Jesus transformou água em vinho. Na festa Páscoa, eles tomavam o que? Vinho. Na Santa Ceia, eles tomavam o que? Era vinho. Tanto na festa da Páscoa que Jesus faz antes de morrer, como na ceia que Paulo institui, eles tomaram vinho. Olha o ponto de número 3, a advertência quanto ao uso do vinho. Provavelmente, Nadab e Abiú usaram vinho antes de prestar o serviço a Deus. Queridos, aqui eu quero que vocês atentem para um princípio. Olha o problema de nós ofertarmos algo sem estarmos lúcidos. De nós oferecermos algo a Deus fora das nossas razões. Ou seja, eu ofereço a Deus por impulso, eu ofereço a Deus por intriga, ou seja, eu não calculo, eu não pondero, eu não estou dentro das minhas próprias razões, e aí eu ofereço algo a Deus. O problema aqui não é estar em estado de loucura, o problema aqui é estar fora da sua lucidez, que você mesmo provocou. Aqui não está trabalhando a ideia de loucura, de fazer algo sem saber o que está fazendo. O problema é que você fez algo que saiu de si e aí você oferece a Ele aquilo fora da sua razão, porque você não calculou, não ponderou. Olha o tópico 3, ministros cheios do Espírito Santo. Ponto 1, recomendações aos ministros. Um dos critérios para escolher um pastor, um obreiro, era a não embriaguez. Isso é muito sério. Hoje, infelizmente, nós temos muitos obreiros, beberrões dentro das nossas igrejas.
Tem pastores ainda que não conseguem largar o vício da bebida alcoólica. E infelizmente, isso é complicado de se trabalhar. Porque a Bíblia diz para eu não pegar um obreiro, alguém que quer ser um obreiro, que já usa, que já ministra bebida alcoólica. A Bíblia proíbe o ministro ser usuário de bebida alcoólica. Ponto de número 2. Recomendações à igreja. Nesse ponto, a ideia que eu quero salientar é sobre o que está nos dominando. Olha que interessante. Paulo afirma lá em Efésios 5, verso 18, que nós não podemos nos embriagar por vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero que você troque a palavra vinho, porque para muitas pessoas o vinho não vai combinar. Por quê? Querido, talvez você possa estar pensando, o Fábio gosta de encher o goró. Querido, se você conviver comigo na minha casa, eu não tomo nada que contém álcool, nada. Nem no final do ano, não tomo champanhe, não tomo caipirinha, não tomo batidinha, não tomo nada, nada. Eu não estou fazendo apologia para tomar vinho porque eu gosto de vinho, porque eu não gosto. Eu não bebo, eu não ingiro isso na minha vida. Tá? Eu quero deixar isso muito bem claro. Eu quero que você tenha a ideia de maturidade. Isso não pega eu. Isso não me pega. Isso nunca me pegou. Champanhe, vinho, licor, eu não sei o nome que vocês dão para isso, né? É o nome que existe para isso. Então eu posso falar com propriedade, porque eu nunca bebi na minha vida, eu nunca me embriaguei, eu nunca fiquei bêbado na minha vida. Por isso que a palavra é maturidade. Equilíbrio emocional para as suas razões, para ter uma vida sadia com Deus. Então eu quero que você troque a palavra vinho por qualquer coisa que está te embriagando. O ódio te embriaga, se encha do Espírito. Você está se dopando por remédio, irmão? Quantas pessoas se dopam por remédio? Remédio de tarja preta, antidepressivo. A pessoa se droga, se embriaga com essas coisas. E você acha que isso não faz mal? Você acha que isso não prejudica o templo do Espírito? A ideia de Paulo é: tira tudo aquilo que causa na sua vida a ilucidez, que tira a lucidez e causa você a levar num estado de ébrio, de agir sem saber o que está fazendo exatamente. O que eu quero que vocês entendam nesse ponto é: o que está te dominando? Tudo aquilo que te domina ofusca a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você não pode estar cheio de duas coisas. Você está embriagado de alguma coisa, pelo pecado ou pelo Espírito Santo. A ideia é: abandone tudo aquilo que está te embriagando. O ódio, o rancor, a inveja. Tira tudo e se encha do Espírito Santo de Deus. Olha o ponto de número 3. Ministros usados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui eu quero reforçar aquilo que eu acabei de dizer. Nada pode nos privar de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós temos hoje ministros, obreiros invejosos. Obreiros que quando vê o sucesso, entre aspas, do outro companheiro, se enraivece, fica com raiva. Ao que ele fica? Embriagado de ódio, de ciúme. Ele não deixa o outro crescer. Ele tem raiva de um membro, ele oprime aquele membro. Ele oprime a igreja. Ele está embriagado com qualquer outra coisa, menos com a bebida alcoólica, mas ele se embriaga com outras coisas, ele ataca a igreja. Por isso que a ideia é não se embriagar com nada desta vida, mas se encha da presença do Espírito Santo. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: fuja de tudo aquilo que nos aprisiona e sejamos sempre controlados pelo Espírito Santo de Deus. O Eterno continue te abençoando, meu irmão. O Eterno continue te abençoando, minha irmã. Os teus negócios, a tua família, tudo na tua vida seja controlado e abençoado pelas mãos poderosas do Senhor. Até semana que vem, querendo Deus.